Olá, a paz. Estaremos dando continuidade à nossa temática de estudo da Escola Bíblica Dominical Online, da Assembleia de Deus, Ministério Restaurando Famílias, cujo pastor presidente é o nosso querido reverendo Walter Gonçalves. A temática que estamos estudando é Compreendendo a Batalha Espiritual. E hoje a lição número 4, a parte B, da lição que tem o subtítulo de A Espada do Espírito é a Palavra de Deus. Estaremos lendo o texto que se encontra em Hebreus capítulo 4, versículo 12, na nova tradução em linguagem de hoje da Sociedade Bíblica do Brasil, para embasarmos a nossa reflexão. Diz assim a Palavra de Deus: Pois a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração dela. A palavra de Deus, a espada do espírito, esse instrumento maravilhoso e fantástico para a batalha espiritual, vai nos ajudar a entender e a clarificar as ideias equivocadas que o inimigo das nossas almas, junto com os seus adeptos ou seguidores, tentam incutir na mente dos seres humanos. Vamos estudar com profundidade nesta segunda parte da lição A Espada do Espírito é a Palavra de Deus, esta ferramenta espetacular que é a Bíblia Sagrada, boca de Deus, voz de Deus para toda a humanidade. A palavra de Deus é Zoe, é vida, tem recursos de vida e meios para fazer viver, dar luz e espantar as trevas. A palavra de Deus também é energes, ou seja, é ativa, capaz, eficaz, produtiva, a fim de nos ajudar a discernir tudo que está escondido, oculto, todo o processo incutido, insuflado, promovido pelo reino das trevas. A palavra de Deus, então, nos ajuda a desvelar o que está oculto no mundo espiritual. Lembre-se, ou lembremos, que o mundo das trevas é vinculado ao ocultismo, aquilo que é resguardado de tal forma que nem todos têm acesso. Nada ali é claro no mundo espiritual, oculto, no mundo das trevas. Tudo é feito na calada da noite, às escondidas. Mas a palavra do Senhor, a espada do Espírito, a palavra de Deus, nos ajuda a entender o que se passa no mundo tenebroso, no reino das trevas, e combate contra o reino da luz do nosso Deus e do seu Filho Jesus Cristo. É muito interessante notar que um dos maiores pensadores cristãos da nossa contemporaneidade, conhecido como C.S. Lewis, fez esta obra espetacular, Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, e de uma forma bastante bem-humorada, até mesmo leve, C.S. Lewis nos mostra as armadilhas que o diabo cria para levar o ser humano à perdição. E veja o que ele diz para corroborar, para fortalecer o pensamento que nós trouxemos anteriormente, que o mundo das trevas só pode ser discernido através da Bíblia Sagrada, deste manual de batalha espiritual. C.S. Lewis, nesta edição da Martins Fontes, do seu Cartas do Diabo a seu Aprendiz,
escreve na página 60 o seguinte: o caminho mais rápido para o inferno é aquele que é gradual. Um leve declive, um caminho suave, sem curvas abruptas, sem marcações e sem placas. Ou seja, algo feito de maneira sutil, de maneira oculta, para que os incautos possam cair e possam se perder ao longo da estrada. Neste livro, bastante interessante e perspicaz, do pensador britânico cristão, é revelado como esse inimigo ensina aos seus demônios como desvirtuar o servo e a serva de Deus do caminho da salvação. Mas nós podemos, de acordo com a Bíblia Sagrada, manual do crente, guia único de direção aos filhos de Deus, como impedir que tal coisa aconteça. A Bíblia Sagrada, pois, é o nosso único manual de batalha espiritual, que ilumina o nosso caminho. Por isso, que lá no Salmo 119, versículo 105, na nova tradução em linguagem de hoje, da Sociedade Bíblica do Brasil, o salmista nos diz: a tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. Ou seja, meus irmãos, não há outro livro que possa falar de uma maneira mais profunda, mais eficaz e mais prudente sobre batalha espiritual do que a Bíblia Sagrada, a espada do Espírito. Existem muitas publicações por aí, inclusive essa que nós falamos há cerca de alguns segundos atrás, do nosso querido autor C.S. Lewis. Mas nenhuma obra escrita supera a Bíblia Sagrada como sendo o instrumento de discernimento do mundo espiritual, para que nós possamos entender como são as armadilhas que o inimigo prega e faz na vida dos filhos de Deus. A Bíblia Sagrada, nosso único manual de batalha espiritual, fornece informações básicas e fundamentais sobre o nosso inimigo. Primeiro, o estado original de Satanás, de forma simbólica ou metafórica, é falado para todos nós a partir do texto de Ezequiel 28, de 12 a 17, quando ali Deus nos revela, através da figura do rei de Tiro, como o inimigo era no seu início. Nem sempre ele foi esse ser decaído, como o texto bíblico de Ezequiel 28, 12 a 17 diz. Não, nem sempre ele foi assim. Na verdade, ele era um ser de luz, um arcanjo, um anjo poderosíssimo, feito e criado por Deus de uma forma santa e pura. O texto diz assim, Ezequiel 28, de 12 a 17. Filho do homem, faça uma lamentação sobre o rei de Tiro e diga-lhe, assim diz o Senhor Deus, você era modelo de perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas, sárdio, topázio, diamante, berilo, jaspe, ônix, safira, carbúnculo e esmeralda. Os seus engastes e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Você era um querubim, um anjo poderoso, querubim da guarda, que foi ungido, eu o estabeleci. Você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi encontrado ou foi criado, até que se achou iniquidade em você. Na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei,
e lancei fora do monte de Deus, e o expulsei do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso eu o lancei por terra e o coloquei diante dos reis para que o contemplem. Ou seja, Satanás no início era um ser angelical, como falei, corrigido, não um arcanjo, mas um querubim ungido, alguém muito poderoso que Deus criou, mas que se envaideceu e que permitiu que o orgulho entrasse no seu coração e corrompesse a sua interioridade. O texto diz que ele foi criado cheio de sabedoria e beleza. Ele não era um ser horripilante, não era um ser fantasmagórico. A Bíblia diz ainda que ele vivia no Monte Santo de Deus, ou seja, na presença daquele que é o Todo-Poderoso, e andava no meio das pedras brilhantes. Ele era conhecido, como o texto de Isaías 14:12, que também é outra referência sobre Satanás antes da queda. Ele tinha um nome muito interessante, que não era Satanás, como nós veremos, que não era diabo, como nós falaremos, mas sim era Heilel. Heilel, este nome no hebraico, significa portador da luz ou estrela da manhã. Isaías 14:12 diz o seguinte: veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Heilel, em latim, é Lúcifer, né? Esse ser que era angelical no seu início, mas que ao pecar tornou-se demoníaco e inimigo de Deus e do seu reino. O texto de Ezequiel continua dizendo que ele foi criado santo e justo, conforme nós vemos em Ezequiel 28:15. Ele não foi criado como um pecador, sujo, imundo e totalmente desprezível diante de Deus. Não, senhores. Ele foi criado puro, santo e com uma vida reta diante de Deus. Todavia, conforme o texto de Ezequiel 28:17 diz, ele permitiu que o orgulho entrasse no seu coração, no seu ser, e assim ele começou a decair da presença de Deus. Quando ele permitiu que a vaidade e o orgulho viesse ao seu ser, ele, que era Heilel, Lúcifer, portador da luz, estrela da manhã, ficou com um pensamento obsessivo no seu coração. Isaías 14:13 diz que o pensamento dele era: subirei até ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas, e me assentarei no monte da congregação nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ou seja, ele queria tomar o lugar de Deus. Mas o versículo 15 diz o seguinte: mas você descerá ao mundo dos mortos, no mais profundo do abismo, serás lançado no inferno. A partir da vaidade, a partir da rebelião que ele criou, e levando com ele uma terça parte dos anjos do céu, Satanás foi expulso, junto com os anjos que se tornaram demônios, do céu de luz, e habita não no inferno, mas sim
nas regiões celestiais, não no céu, mas neste espaço intermediário entre o mundo material, a terra, e o céu onde mora o Senhor. E assim, meus irmãos e irmãs, ele passou a ganhar um outro nome, cuja citação nós encontramos, primeiramente, no livro mais antigo da Bíblia Sagrada, o livro de Jó, que foi escrito possivelmente até mesmo antes do livro de Gênesis. O livro de Jó, no capítulo 1, versículo 6, diz o seguinte: Jó 1,6 fala o seguinte: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás. A palavra Satanás, Satã em hebraico, como aqui está, significa adversário, aquele que joga contra, aquele que é um inimigo, aquele que está sempre disposto a guerrear contra Deus e suas criaturas e a sua criação. Além deste nome, no hebraico, Satã, ou Satanás, aportuguesado, adversário, nós vemos também que o nosso inimigo é conhecido por outro nome. O nome que nós temos incrustado e colocado na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Ou seja, diabo é um termo grego, diabolos, que significa difamador, caluniador, aquele que adora, tem a obsessão de sempre falar mal para Deus de alguma pessoa, de algum ser humano. E aqui em Jó 1, versículo 6, ele não fez outra coisa senão tentar difamar, caluniar Jó diante de Deus. Este é o serviço preferido do nosso arqui-inimigo, o diabo. Ele é incorrigivelmente homicida e mentiroso, como está escrito em João 8,44. Que ele mente e tem prazer nisso, não há verdade nos seus lábios, e ele desde o princípio é homicida. Há um desejo ardente dele em matar, em destruir, em acabar. Ele também é conhecido lá em Apocalipse 20:10 como sendo o sedutor das nações, aquele que é especialista na arte de seduzir, de produzir ilusões, de angariar adeptos através de artimanhas. Mas ele um dia será lançado no lago de fogo e enxofre, a segunda morte, a morte da morte, que é o inferno, para ficar aprisionado junto com todos aqueles que o seguirem para todo sempre. Lá em Efésios 2:2 está escrito que ele é o príncipe das potestades do ar. É aquele que lidera o reino das trevas. É o chefe, é o general, é o capitão do exército demoníaco. Ele que comanda, estabelece, através de uma organização criminosa, muito bem estruturada, ao estilo de PCC, Falange Vermelha e muitas outras, as maiores delinquências sobre o universo, sobre a Terra. Em Efésios 6:11, nós encontramos registrado que ele possui um poder sobre-humano, um poder muito grande, mas não um poder imbatível. Pelo contrário,
todos aqueles que estão em Cristo, lá na carta de João, na primeira epístola de João, fala que aqueles que em Cristo está, ou aqueles que em Cristo estão, já podem ou já venceram o maligno, e Satanás não pode lhes tocar. Ele é conhecido também como Abaddon, lá no Antigo Testamento. O texto está escrito em Jó 28, 22, e como Apolion, Apocalipse 9:11. Esse título, que é dado ao demônio, a Satanás, ao príncipe das trevas, significa destruidor. Tudo o que ele toca é para destruir. Daí o engano de muitas pessoas que pensam que ele pode dar alguma coisa. Na verdade, ele não dá. Na verdade, ele procura destruir as vidas humanas. Ele procura fazer com que os seres humanos fiquem presos às suas garras mortais. Ele, assim como os seus demônios, tem a capacidade de entrar no ser humano, controlando-o por completo, desde a sua mente até o seu corpo. Em João, capítulo 3, versículo 27, o texto bíblico nos diz que Satanás entrou em Judas Iscariotes. Ora, veja bem, ele não virou o olhinho, ele não ficou com a face desfigurada, ele não mudou a sua voz, ele não se enrijeceu, mas ele foi vender Jesus. Ele foi trair os planos de Deus. Ele foi macular a imagem de Cristo. É isso que Satanás, quando toma conta de uma pessoa, faz, para além daquilo que as pessoas normalmente veem em filmes, em séries, em desenhos, daquele poder que controla a alma e o espírito humano, fazendo com que ele faça as coisas mais desprezíveis. Ele possui o ofício de acusar dia e noite, conforme Apocalipse 12:10, os irmãos e todos os seres humanos, mas principalmente os crentes diante de Deus. Diz a história que uma certa noite o demônio se apresentou para Martim Lutero, trazendo consigo um rolo repleto dos pecados de Lutero. E Lutero foi assaltado, perturbado por esse demônio durante muitos dias. E esse demônio falava: está vendo? Você não pode servir a Jesus porque você é um pecador imundo. Está aqui a lista dos seus pecados. E, para a surpresa daquele ser desprezível, Lutero pediu todos aqueles pergaminhos com a relação dos seus pecados que o inimigo acusava, e ele escreveu o texto que se encontra na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, que diz assim, 1 João, capítulo 1, versículo 9. 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Todavia, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, Cristo Jesus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados, nos purificar de toda injustiça. O ofício do diabo é esse, acusar. O Espírito Santo não acusa nenhum ser humano do seu pecado. Pelo contrário, o Espírito Santo convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, com muito carinho, com muito tato,
O Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, faz com que o ser humano ganhe consciência do seu erro e procure o arrependimento. Já a acusação de Satanás, ela é feita com o sentido, com o objetivo de levar o ser humano ao desespero e, consequentemente, à morte, como fez com Judas e como faz com muitas pessoas. Satanás tem o destino dele já selado. Ele está condenado a passar a eternidade no inferno. Apocalipse 12, de 7 a 9, nós podemos entender isso. Ele não está ainda no inferno. Satanás, ele pode mandar, no sentido de fazer com que a pessoa possa cair na tentação, mandar uma alma para o inferno. Mas ele não tem o poder de controlar o inferno. O poder de controlar o inferno está nas mãos do nosso Deus, do nosso Cristo, do nosso Deus Todo-Poderoso. Ele que tem nas mãos as chaves da morte e do inferno. Satanás ainda não está lá. E ele é um dos seres que mais teme, se não o que mais teme, o inferno, o seu destino final. A Bíblia fala também que o cristão, cuja vida está totalmente entregue nas mãos de Deus e vive em santidade ou profunda santidade, reconhecendo Deus em todos os seus caminhos e fazendo a vontade do Senhor, obedecendo a sua palavra, vivendo de acordo com a fé, vivendo de acordo com as determinações, com os mandamentos de Deus, este ou deste servo ou serva de Deus, Satanás foge. Tiago 4,7 nos diz: portanto, sujeitem-se, obedeçam, vivam de acordo com a vontade de Deus, mas resistam, estejam firmes contra o diabo, pois ele fugirá de vocês. Ou seja, quem serve a Deus, quem está escondido em Cristo, desse ou desses, o diabo tem profundo medo. A Bíblia fala também que nós devemos ter cuidado na nossa vida para não dar lugar ao príncipe das trevas e aos seus demônios. E esse lugar pode ser dado pelo ser humano ou pelos seres humanos a partir da prática das obras da carne que nós falamos anteriormente. Efésios 4, versículo 27, um texto curto, porém profundo, nos diz o seguinte: não deem lugar ao diabo. Ou seja, nós não podemos dar espaço para ele como servos e servas de Deus. Nós podemos fazer isso fazendo a vontade da nossa natureza decaída, das obras da carne. Mas se assim o fizermos, ele vai ganhar espaço e vai tomar conta e não vai deixar que nós tenhamos vitória sobre ele e sobre as suas hostes. Nós precisamos entender que para vencer o diabo é preciso, além da santidade, guardar-se do orgulho e do mau testemunho sempre. 1 Timóteo 3, versículo de 6 a 7, nos diz o seguinte. 1 Timóteo 3, versículo de 6 a 7. Está escrito assim na palavra do Senhor nosso Deus. 1 Timóteo 3, versículo 6 a 7. Que o bispo ou qualquer servo de Deus não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo e se ver como melhor, como superior. É necessário também que ele, o servo de Deus, dê bom testemunho dos de fora, tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo, ou seja, através do seu orgulho, decaia
e saia da presença de Deus fazendo aquelas coisas mais vis. Então, humildade, bom testemunho e vida reta diante de Deus é exigido daquele que quer vencer Satanás e os seus anjos. Concluindo, é importantíssimo que o cristão possa conservar a palavra de Deus no seu coração e, acima de tudo, praticá-la noite e dia, a fim de que possa ter plena vitória sobre o reino das trevas. Lembremos sempre que temos um número enorme de testemunhas nos observando. O que significa isso? Veja o texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos rodeados tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso do pecado, que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ou seja, essas testemunhas não são só testemunhas humanas, mas há testemunhas espirituais. Você e eu, nós estamos sendo observados 24 horas por dia. E para que nós possamos viver de acordo com a palavra de Deus, temos que vivê-la plenamente, não só diante das pessoas humanas, mas no nosso quarto oculto, na nossa vida que ninguém consegue ver senão Deus. E até mesmo o inimigo está observando. Essas testemunhas são testemunhas não somente espirituais, mas também são testemunhas físicas, materiais. Por isso é importante que nós conservemos a nossa vida diante do Senhor, para que Deus, através de nós, usando a palavra de Deus, a espada do Espírito, possamos vencer as hostes de Satanás, a força do reino das trevas. Que Deus assim nos abençoe. Até a próxima lição. Amém.